Ele prega o fim do policial bulldog, aquele que rosna quando alguém se aproxima de sua sala. Agiliza processos de detentos usando estagiários de direito constitucional, matéria na qual é professor. E ainda criou a delegacia itinerante, que atende as pessoas em domicílio. Vamos conversar com o delegado titular do 17º Distrito Policial de São Paulo, Marco Antônio Ascol. Boa noite, delegado. O senhor tenta andar na contramão da história clássica policial. Por isso que os seus colegas às vezes acham que o senhor é bem maluco? Geralmente, tudo que é novo causa uma certa resistência. Mas depois, com os resultados positivos nunca vistos antes na história do Brasil, realmente nós estamos chegando a uma polícia cidadã a serviço do nosso país. E por isso que o senhor acha que há tanta resistência a essa mudança? Bem, no começo havia certas resistências. Duvidavam. Mas depois, com os resultados empíricos, com os resultados benéficos a toda a população e com menos custos ao Estado e com menos esforços, com uma eficácia plena, realmente ela passou a ser oficializada. Marco Antônio, eu gostaria também que o senhor explicasse ao nosso telespectador. Eu estava olhando o livro de autoria do senhor, diz aqui A Polícia e Sua Função Constitucional, de autoria do Dr. Marco Antônio Ascol, que é o nosso entrevistado desse momento aqui no Opinião Nacional. Eu gostaria que o senhor dissesse para as pessoas o seguinte: olha, hoje nós já noticiamos aí que houve 2 ou 3 grandes tragédias em São Paulo, teve chacina na região periférica, etc, etc. Como é que essa polícia cidadã poderia dar mais segurança para as pessoas do que dá hoje em dia? Nesta obra, que é uma obra do novo milênio, realmente para que tudo não se perdesse, eu coloquei como uma receita de bolo. É muito fácil unir a prevenção com a investigação. E isso é muito fácil fazer, como outrora nós tivemos no tempo da Força Pública e da Guarda Civil. Um trabalho descentralizado, mas unificado, até a nível federal, com a Polícia Federal e todos os órgãos de segurança. Então, para fazer essa prevenção que o senhor está dizendo, não precisaria de muitos mais homens, viatura, gente na rua? Porque, veja o seguinte, como é que a gente poderia, então, fazer prevenção sem mais investimentos do Estado? Muito simples, não precisa tantos homens. O que nós necessitamos, na realidade, é um convênio com a nossa co-irmã, a Polícia Militar, um sistema unificado com a Polícia Federal, inclusive o município participando também, porque ele tem autonomia administrativa, na consecução dos mesmos fins, aplicando o artigo 200 do Código Tributário Nacional. Porque você não vai encontrar a definição do poder de polícia na Constituição e em outras leis. E sim, pasmem, no Código Tributário Nacional, no artigo 78, em consonância com a nova ordem constitucional. Delegado, essa posição do senhor não incomoda? A ordem estabelecida, eu volto a insistir nisso, porque o senhor, em 1 ano e meio, foi trocado 3 vezes de delegacia. E eu li algumas reportagens a respeito do trabalho que o senhor fez na 97ª, na 95ª e agora na 17ª. E a população da região gostava, dizia que podia chegar na delegacia e conversar com o delegado, era uma coisa mais acessível, quer dizer, não era uma polícia odiada, como a grande maioria da população tem problemas com a polícia civil, com a polícia militar. Por que o senhor acha que acontecem essas transferências? Esse trabalho do senhor não é aceito, eles não querem unificação, qual é o problema? Eu não acredito que seja isso, Maria. O que eu faço realmente é ser um conciliador da paz. E a administração superior, muito preocupada com esses graves problemas que acabam atingindo, inclusive, o bom nome e o crédito das nossas instituições, me colocam nesses lugares também para colocar a casa em ordem. É até como se fosse um estágio em cada uma dessas unidades, no sentido de melhorar a prestação de serviço. E, efetivamente, isso tudo é registrado, catalogado e colocado em obras como essa e também melhorando as condições locais. Porque justiça não é uma norma fria, é a realidade social. E nós temos inúmeras ideias, inclusive para uma polícia comunitária, unindo efetivamente os órgãos policiais, lotando policiais de um órgão para o outro. Exemplo, como havia outrora, nós tínhamos um oficial da Polícia Militar de ligação e era feito um patrulhamento preventivo num sistema único de telecomunicações. Então, um não sonegava informações para o outro. Isso acontece? Não, hoje não. Mas nós temos uma experiência muito boa entre o comandante-geral da Polícia Militar, um homem muito aberto, muito acessível, com o nosso amado e querido delegado-geral, que, como houve agora na favela do Heliópolis, uma mega operação, o sucesso foi maravilhoso, serviu de
de experiência para essa nova operação na favela Elba, onde o sucesso foi realmente maravilhoso. Doutor, me explica o seguinte, como é que a gente poderia colocar uma ideia dessa em prática? Né? O senhor está falando de distrito policial, estou imaginando um daqueles que a gente mostra aqui nas reportagens na televisão, superlotado, onde cabe uma pessoa, tem 5 pessoas, rebelados, tem gente lá que está cumprindo pena, que não poderia estar cumprindo delegacia de polícia, o delegado, em vez de ser delegado, ele é, na verdade, um carcereiro de luxo, o escrivão Gaiabal, o carcereiro Gaiabal, quer dizer, como é que a gente poderia recuperar isso a partir dessas ideias do senhor? Muito simples, dando garantias à autoridade policial para que efetivamente a lei seja cumprida. Nos países nórdicos, como Comolô... Então vamos por partes. Como é que a gente vai tirar esse pessoal que está cumprindo pleno nos distritos policiais? O delegado poder respirar. Aí vai depender de outra secretaria, Nesse transformando... caso, os estagiários que o senhor usa, por exemplo, agilizam esses processos, porque tem alguns que já podem sair em liberdade condicional. Como é que é feito esse trabalho para desafogar os distritos? Um convênio também com as universidades, no sentido de que o próprio aluno aprende na prática, não só os estagiários de direito, porque realmente eles conseguem fazer o trabalho que o Estado não consegue de ofício pela sobrecarga. Todavia, esses estagiários, eles funcionam como defensores públicos, minimizam os traumas e levam a essas cadeias, que não são presídios, e infelizmente são um amontoado de gente, como todo mundo sabe, a imprensa já sabe, levam um pouco de esperança. Eu levei, inclusive, não só meus estagiários, que hoje, inclusive, estão no Ministério Público, outros galgando a magistratura, outros serão grandes delegados de polícia, porque estão vendo uma nova imagem da polícia, mas também eu levei fitoterapeuta, médicos, levei psicólogas. Desculpa, isso não é trabalho de assistência social? Não há dúvida. Não, mas será que é isso que a população quer do delegado? O delegado de polícia, na realidade, ele tem que ser um apóstolo do bem e da bondade. Ele tem que levar progresso, amizade, prosperidade, porque tudo isso é polícia preventiva. Tá, agora eu concordo, agora desculpa, o senhor não me respondeu. Como é que ele vai fazer todas essas coisas dentro daquele distrito policial superlotado? Exatamente, por isso que eu digo, se o delegado não tiver garantias, ele não tem Mas como... que tipo de garantia, no caso? Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimento. Mas como é que isso esvazia, desculpa, voltando à questão, como é que isso esvazia o distrito policial para ele poder trabalhar? Ele vai efetivamente cumprir a lei, instaurando inquérito policial, até para apurar esses problemas que não dependem... Desculpa, doutor, o que ele vai fazer com os presos que estão lá dentro? Ele vai pôr na rua? Realmente... Ele pode soltar? O senhor tem razão. A sociedade não os querem. Nós temos que ficar com eles. Soltar nós não podemos. Até que o Estado cumpra efetivamente essa obrigação que depende de outra secretaria. Inclusive, não é um problema estadual, é um problema federal também. Mas como administrar esse caos? A gente não está conseguindo ver na prática como é que o senhor consegue fazer com que o distrito fique melhor, com que as pessoas vivam melhor lá dentro, ou seja, os presos não queiram se rebelar naquele sufoco. A gente não está entendendo isso. Exatamente. É uma situação que nós chamamos de aporia. É um dilema para o delegado, porque o próprio delegado acaba sendo vítima de tudo isso. Mas nós temos que, diante dessa realidade, desse estado de necessidade, aguentar e procurar fazer o que eu estou fazendo, trazer ideias que valem mais que os rubis, levar estagiários, levar médicos, porque, na realidade, hoje, a função do Estado não é uma vingança privada. Hoje, num regime democrático, o Estado ele tem que levar a reeducação, se bem que nesses lugares não se reeduca ninguém, mas minimizar os traumas. Doutor, o senhor quer ver a pergunta aqui do nosso telespectador, o senhor José Justino de São Paulo? Pergunta ao senhor o seguinte: o que é que o senhor acha do mau atendimento dos distritos policiais? Por que as pessoas são maltratadas não vou generalizar, em alguns distritos policiais? Perfeitamente, por causa do sistema. Isso já vem de um ranço do passado, de tempos idos, que a administração, infelizmente, ainda é arcaica. Então, mas como é que muda isso? Eu chego lá para a delegacia de polícia, vejo ser maltratado, como é que eu sou o delegado me manda sentar, me dá um cafezinho, conversa comigo, é isso ou não? Bom, eu faço isso, né? Meus colegas também, eles devem... O objetivo é o respeito à dignidade da pessoa humana. É a única finalidade do direito. É o ser humano, que é o maior bem de todos. Mas a grande maioria das pessoas não tem nem coragem de ir no distrito policial até prestar uma queixa, porque tem medo dos policiais, vai ser maltratado, vai ser humilhado. Perfeito, vamos reeducá-los também, porque a lei é feita para todos. Se há um mal policial, eu tenho certeza, é só comunicar a nossa corregedoria da polícia ou a ouvidoria geral e eles serão punidos, porque não devem agir da mesma forma que eles reprovam. O Adalto Nogueira de Pirituba, desculpa, desempregado, ele pergunta o que o senhor acha da área de segurança estar restrita simplesmente a órgãos públicos. O que o senhor acha de estender isso a particulares?
Exatamente. Essa minha obra, me permite, A Polícia e a Função Constitucional, mostra o poder infinito que o cidadão tem, o poder de polícia extraordinário, que não era revelado nos regimes ditatoriais, nos regimes passados. Mas num regime democrático, você, cidadão, tem um poder muito grande. Inclusive que nós, autoridades policiais, devemos ensiná-los como exercer de uma forma ordeira, harmônica, para a segurança que todos nós somos carentes na realidade de hoje. Sim, isso quer dizer, por exemplo, que um cidadão qualquer pode prender uma outra pessoa? Pode prender, como pode fiscalizar o serviço público. Eu tenho certeza, se você for mal atendido numa delegacia de polícia ou em qualquer órgão policial, procurar a nossa ouvidoria, a ouvidoria do Gabinete Secretário de Segurança, ou a nossa corregedoria, ou uma autoridade superior, este mau funcionário será punido, porque você está exercendo o seu poder de polícia. O cidadão não pode cruzar os braços e, diante de uma injustiça, se calar, se curvar. Não, ele deve exercer o seu poder fiscal, não só de prender em flagrante, mas também de participar na ação governativa, uma polícia comunitária. O plano inclui também um aumento de salário dos policiais? Não há dúvida nenhuma, é necessário acabar com essa política do empreguismo, acabar com essa mentalidade, entende, do passado, de que quanto pior, melhor, porque é truculento e violento. Esse tempo já acabou. Hoje não existe lugar na polícia para aqueles que querem ocupar um espaço e que passam a ser um estorvo para os bons policiais, um peso morto. É necessário, não há dúvida nenhuma, uma remodelação da polícia, e eu tenho certeza absoluta, piamente, que nós não podemos pagar por tempos idos. Hoje a mentalidade é essa. Tanto é que eu denuncio aqui nesse livro os problemas e as soluções. Inclusive, eu sou o autor também do Juizado Especial de Pequenas Causas itinerantes, que já foi aprovado, inclusive, lá no Tribunal de Justiça, pelo nosso eminente desembargador Dirceu de Mello, e ele mandou para o Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Nós queremos agradecer a gentileza do senhor, esperando, obviamente, que as ideias do senhor sejam colocadas à frente. Muito obrigado pela gentileza. Boa noite, doutor. Eu que agradeço a vocês, da imprensa, agradeço a todos. Queria deixar o telefone, me permite, da nossa editora, Oliveira Mendes, para que todos tenham acesso a esse livro. É 605-7293. Eu vou repetir, 605-7293. Ok, muito obrigado. O Opinião Nacional fica por aqui. Amanhã nós vamos discutir se é correto dar esmola para crianças que estão na rua. Nossos convidados são a jornalista Âmbar de Barros, da Agência de Notícias dos Direitos da Infância, e o sociólogo Pedro Jacob, que é professor da Faculdade de Educação da USP. E também vamos conversar com o psiquiatra Carlos Roberto Ojais sobre as novidades no tratamento contra a insônia. O Opinião Nacional desta quinta-feira começa um pouquinho mais tarde, às 8h40, logo depois do horário político. Uma boa noite e até lá.